Paz do Senhor, irmãs, mais uma semana juntas para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu espero que a foto que eu tenha colocado lá no nosso grupo tenha, ficado bem para vocês conseguirem ler, porque a lição de hoje estava na nossa página 999 dessa Bíblia de Estudo, que nem todas vocês têm essa Bíblia, né? Então, mas eu espero que a foto tenha ficado boa. Vamos fazer uma oração, feche seus olhos, vamos pedir para Deus mover, como a gente sempre pede, Deus sempre move, né? Vamos pedir mais uma vez, nesse dia, feche seus olhos aí na sua casa e ore a Deus. Meu Senhor, mais uma vez nós estamos aqui e pedimos que o Senhor venha mover, Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha tocar nos corações, que o Senhor venha agir da forma que o Senhor quiser, abençoando essas irmãs e todas que vão ouvir essa aula, essa ministração, que vão refletir juntas, Pai, mas nessa porção da Tua Palavra. Nos ensina no caminho que o Senhor quer que a gente ande. Nos ensina nessa meditação, na verdadeira meditação da Tua Palavra. Nos ensina todas as coisas, como o Senhor disse que deixaria o Teu Espírito Santo e que Ele nos ensinaria, nos lembraria de todas as coisas. Pai, é isso que eu te peço desde já, com o coração agradecido, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãs? Então vamos lá. Acalmando a alma perante Deus é o título da nossa lição de hoje. Então, falando sobre a meditação verdadeira, aquela que é do Senhor. Então, vamos lá. Diz assim na Bíblia, começa assim, ó. Corre, corre, corre. Seu dia leva até o limite. Nunca há tempo suficiente para realizar tudo em sua lista de afazeres. Não há tempo para desfrutar o pôr do sol, para parar ao menos 5 minutos e sentir o vento no rosto. Essa é a realidade de muitas mulheres hoje em dia, que precisam ser mães, donas de casa, precisam ser esposas, amigas, filhas, tudo isso de uma só vez, e não tem tempo para nada, nem de contemplar as coisas boas que Deus fez. Então, continuando, diz assim, ó. Quem então tem tempo para se sentar diante de Deus sem palavras e sem agenda pré-definida? Nos últimos anos, a meditação está se tornando cada vez mais popular, mas não há nada de novo nessa prática. A meditação cristã é diferente de todas as outras. Quase todos os estilos de meditação exigem que a pessoa esvazie a mente. O objetivo é ficar em comunhão com o seu interior e com energias, entidades espirituais, o que não tem nada a ver com a meditação cristã. Então, já deixando bem claro aqui, a meditação que Jesus nos ensina a meditar nas coisas dele não tem nada a ver com mente vazia. O primeiro passo para qualquer outra meditação, eles dizem o quê? Esvazie sua mente, se volte para o seu ser interior. Nada disso funciona quando se trata das coisas do céu. Então diz assim, ó, já a meditação cristã envolve fixar os olhos em Jesus e encher a mente das coisas de Deus. E é isso que eu quero parar um pouquinho aqui para a gente ver como que é isso, como que isso funciona. O que é esse fixar os olhos em Jesus? Não é olhar para o alto, imaginar que ele está lá e fixar os olhos nele. Não é isso. Fixar os olhos em Jesus. Vamos ver lá em João 1, para a gente ver o que é isso, fixar os olhos em Jesus. Em João 1 diz assim, ó. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus e estava com Deus no princípio. Então, ele era quem? Ele era a palavra, aquele que era a palavra. Então, fixar os olhos em Jesus é fixar os olhos na palavra, que é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Fixar os olhos em Jesus é fixar os olhos nesse livro santo, sagrado, que Deus deixou para nós. Ele deixou um manual.
Tudo precisa de um manual. Esse é o nosso manual de vida para esse mundo e para a vida eterna. Esse é o nosso manual que diz tudo que a gente tem que fazer. Então, fixar os olhos em Jesus é fixar os olhos na palavra. Ele é a palavra. E encher a mente das coisas de Deus. Tudo começa aqui na nossa mente. A nossa mente, né? Não tem aquela palavra que fala da armadura de Deus, fala do capacete da salvação, que guarda a nossa mente, dos dardos do maligno, das investidas do mundo, daquela mentalidade errada. Ter a nossa mente guardada com as coisas do Senhor são as verdades de Deus para a sua vida, não as verdades que o mundo impõe, que a sociedade impõe, que até alguém da família impõe, a vida impõe. Às vezes a gente chega num ponto da vida, por falta de sabedoria, a gente chega até um ponto da vida que se criou uma realidade ao nosso redor que nem foi a gente que quis, nem foi Deus que quis, foi a própria vida que impôs aquilo pra gente. Mas não é assim que deve ser. A gente tem que viver aquilo que Deus preparou para nós, que sonhou para nós, e a gente precisa imaginar aquilo que Deus tem para nós. Meditar na palavra e olhar para Jesus é viver a verdade de Deus para nós. Então, se a gente não está vivendo, a gente olhar para Jesus significa tentar entrar naquela verdade dele. Por exemplo, ainda que aquilo tudo ao seu redor não está ainda dentro do plano de Deus, não está alinhado com a vontade de Deus, você começa a meditar no que a Bíblia diz a aquele respeito e começa a pensar. Meditar é pensar, se alimentar dessas verdades, deixar que aquela verdade venha encher você, se alimentar através da mente. Olha que observação interessante. Se alimentar de Deus através da sua mente, com os pensamentos da palavra, versículos mesmo, trechos da palavra. Você lê um trecho que fala muito ao seu coração, você começa a meditar nele, você olha para Jesus, você olhou para Jesus, você olhou para a palavra, ela começa a ficar viva para você, porque ela se destaca ali das páginas da Bíblia, então você fecha seus olhos, você começa a meditar nela, né? A gente vai ver isso na prática um pouco mais abaixo aqui nessa folha, daqui da página 999. Continuando. O objetivo é a comunhão com o Senhor. Esse é o maior objetivo da meditação. Se aproximar de Deus, estar em comunhão com Deus. Submeter a nossa vontade à vontade dele. Se alinha. Ainda que a nossa vontade não esteja na vontade de Deus, a gente venha observar nessa meditação, daquele trecho da palavra, se você está encaixada naquela realidade, se você está encaixada naquilo que o Senhor espera, se aquela palavra ela te confronta, se ela quer tratar com você, e você vai meditando naquilo, e se encaixando naquilo, daquela verdade. Estamos com a vontade dele alinhada à nossa, primeira vontade dele, nunca a nossa tem que se alinhar a dele, ele tem que se moldar a nós, não. Nós nos moldamos ao Senhor. Nós nos moldamos ao que a palavra diz. Então aqui. Embora haja formas falsas, não tenha medo de usar o dom divino da meditação para aprofundar o seu relacionamento com o Altíssimo. Então, pode assim, alguém falar qualquer coisa de meditação ou usar fórmulas erradas. Nós temos a fórmula diferente. O cristão medita de forma diferente, de uma forma santa, de uma forma diferenciada, porque ele está meditando na palavra que é o próprio Jesus. Ele está fazendo uso da pessoa, vamos lá, uso não, nós estamos desfrutando da presença de Jesus. Nós estamos desfrutando dessa vida abundante, dessa abundância de presença que o mundo não vê e nem conhece.
mas nós conhecemos, não é assim que diz a palavra? Porque Ele habita conosco e Ele está em nós. Então, nós podemos fazer uma meditação diferenciada, porque nós estamos ali bebendo da fonte. Meditar é beber da fonte da palavra. Meditar é ter os seus sentidos pronto para se alimentar desse Deus, pronto para se alimentar dessas verdades que vão alicerçar a nossa vida. No livro que a gente estudou sobre construir a casa na rocha. E o construir a casa na rocha é viver a palavra de Deus. Quando nós cumprimos a palavra, naquilo que ela se apresenta para nós, nós construímos a nossa casa na rocha. O legal é que a gente estava pondo em prática como é que a gente ia fazer, né? A gente sabe que tem que construir a casa na rocha, mas como que é que constrói? Praticando a palavra de Deus. Como é que a gente medita na meditação que Deus preparou para nós? Fazendo isso que a gente está aprendendo hoje, tá? Bebendo da presença, bebendo da fonte que vem. Como Jesus falou para a mulher samaritana, né? Se você beber dessa água, você jamais terá sede de novo. É essa água que o Senhor separou para a gente nessas meditações. Continuando aqui. Comunhão com Deus por meio da palavra. Aqui, ó. Esse tópico abaixo, depois tem um outro. Leia o Salmo 23. Salmo 23 você deve ter lido durante a semana, conforme assim foi sugerido no estudo. Eu não vou poder passar aqui tudo, porque a gente vai ficar com um vídeo muito longo. Esse salmo é um exemplo maravilhoso da verdadeira meditação. Jesus, o pastor, conduz você a pastos verdes perto de águas tranquilas. Lá, nesse lugar, nesse ambiente calmo, Jesus a guia em seus caminhos e vai com você, mesmo nos momentos mais escuros e difíceis. Você não precisa temer. A autoridade e o poder divino trazem conforto. Então, a autoridade que Deus tem sobre você, o poder que Ele exerce sobre você, Ele te traz conforto. É como se você se aconchegasse dentro da vontade de Deus. Ela é tão perfeita que ela te traz um descanso de alma. É como você descansar. Ser levado a pastos verdejantes é isso. É você descansar, se alimentar do Deus perfeito, que provê aquilo que você precisa, não o que você quer, mas o que você precisa, na hora e no tempo que você precisa, para te construir de uma forma bonita, para a honra dele. Então aqui, ó, a autoridade e o poder divinos trazem conforto. Quem que não quer viver esse conforto do Senhor? Quem não quer? E a meditação na palavra, ela te dá esse conforto. O derramar de poder e autoridade de Deus vem sobre nós nessa hora, quando nós estamos meditando na palavra de Deus. Ele prepara um farto banquete para você à sombra das árvores. Ele te leva a lugares de total descanso. Jesus a coloca num lugar de honra e envia bondade em sua direção. Te honrar você fez tudo para praticar a verdade. Ele vai te recompensar. E Ele vai enviar a bondade dele, o favor dele para você, enquanto você viver. E depois de morrer, terá a alegria de viver na presença dele para sempre. Então, começa fazendo seu exercício de meditação no Salmo 23. Depois você vai ver que meditar para você vai ser uma coisa bem mais fácil. Você vai conseguir meditar até em lugares que não sejam tão calmos assim, fazendo as coisas comuns da casa. Você vai conseguir fazer isso. A princípio a gente não consegue fazer quando a gente não tem o hábito, mas depois a gente vai conseguindo mais. Então a meditação pode ser uma excelente maneira de desfrutar Deus e de ouvir a sua voz. O Senhor escolheu revelar os seus pensamentos ao seu povo
Ele escolheu se revelar, revelar para você os mistérios da vontade dele. Porque pensa num Deus que ele sabe, ele é Senhor até do futuro, ele sabe o que vai acontecer, porque ele já viu. O tempo para Deus não é como a gente mede presente e futuro, não, ele já viu além. Então ele nos revela esses segredos, essas verdades para a nossa vida. Então, como eu sempre, às vezes eu falo aqui, às vezes te dá aquele senso de continuar naquela, né? Você tem aquela certeza, é Deus que conhece o amanhã, que coloca no seu coração aquela certeza. Em Amós 4,13, eu vou ler, se você quiser abrir ou não, eu vou ler rapidinho para a gente não demorar. Fala assim: aquele que forma os montes, olha que lindo, e cria o vento, e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas, pisa as montanhas da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Aquele que revela os seus pensamentos. Então, ele decidiu, é ele que quer fazer. O Senhor escolheu revelar os seus pensamentos ao seu povo. Eu sou povo, você é povo de Deus. Mas muitas vezes o barulho do mundo ensurdece os ouvidos espirituais para os sussurros de Deus. O barulho do mundo é aquela mente cheia. Não é só o barulho externo, trânsito, buzina, loucura e tantas coisas. Mas a mente agitada, com muita coisa, muitos pensamentos, preocupação, medo e tanta coisa. Então o barulho do mundo ensurdece, a gente não consegue focar só no Senhor. Então a meditação é uma ótima forma de acalmar o espírito e de você permanecer receptivo à voz do Espírito Santo. Quando você tem muito barulho na mente, e eu não estou dizendo do barulho externo, no barulho da mente, de pensamentos e preocupações e tantas coisas, você não fica sensível à voz de Deus. É isso que o Senhor quer mudar na gente. Ele quer nos ensinar a ter a mente calma, silenciada, para a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, que é muito, muito sutil e baixinha. Como que isso, aqui ó, experiência. Comunhão com Deus por meio da experiência. Encontre um lugar onde você possa ficar sozinha. Acalme seu coração, sua mente, usando o cenário do Salmo 23. Fique bem quieta, abstenha-se de todo barulho, de toda agitação, de todas as tarefas do dia. Permita que o Espírito de Deus revigore o seu espírito. Leve o seu coração ferido e cansado das lutas a Jesus. Fique sentada com ele por um momento. Esse pode ser um momento para aproveitar a presença de Deus, de desfrutar quem Ele é e quem você é nele. Então, assim, tem encontros de Deus te aguardando. Tem encontros com Deus aguardando você, através da meditação. Você fazendo isso, nessa última parte, você vai aprender a se silenciar, mesmo em meio aos barulhos. Começa assim, ó, buscando um lugar. Isso vai ficar uma prática. Ainda que não seja por muito tempo, só um pouquinho. Mas aí depois você vai conseguir se acalmar, mesmo em meio a tantas coisas, a sua mente vai estar focada na palavra de Deus. Enquanto mais você lê, mais você se encher, mais você vai conseguir praticar a meditação, tá certo? Então vamos aqui fazer uma oração. Espero que tenha sido uma grande bênção para você esse estudo, como foi para mim. Eu amei fazer esse estudo. Então vamos fazer aqui uma oração. Dá tempo ainda, Esther? Dá. Que está na apostila, né? Que diz assim: ore aí na sua casa, pegue a sua apostila e vamos orar juntas. Senhor, me ensina a sabiamente separar tempo para investir em nosso relacionamento. Ensina-me a meditar em tua palavra de uma forma pessoal. Senhor, ajuda-me a reconhecer a tua voz em meio ao barulho desse mundo. Que meu tempo contigo seja, para mim, o melhor momento do meu dia. Que eu anseie sempre. Que através dos momentos contigo eu possa desfrutar de sua presença como amigo. Que eu seja capaz de amar quem o Senhor é e não apenas o que o Senhor pode fazer por mim. Glória a Deus.
viu aqui, ó, ajuda-me a reconhecer a tua voz em meio ao barulho desse mundo. Vai chegar uma hora que você vai conseguir ouvir Deus, mesmo em meio a tantas coisas, você vai ter aquele relacionamento e uma alma descansada, uma alma tranquila, mesmo em meio a tantas coisas, você vai conseguir achar uma alma tranquila para poder buscar Deus onde você estiver. Na rua, no ônibus ou em qualquer lugar. Que eu sei que para muitas não dá para parar muito. Mas Deus, ele tem um jeito de nos parar, de nos silenciar. Aqui tem as perguntas, espero que você tenha respondido aí no seu caderninho. As perguntas que fazem aqui, que leva a gente a achar uma forma de fazer essa meditação. Então essa é a lição de hoje, eu espero que tenha abençoado você bastante. Na próxima semana a gente continua. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.